Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que vai se finalizando, Ele nos sustenta, Ele é aquele que nos mantém de pé. Quando em Mateus, no capítulo 15, fala da tradição dos anciãos, assim como ele sempre nos diz a respeito, bem hipócritas, bem que profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão o adoram, porque ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Como ele dizia: por que transgredirdes vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? A tradição dos anciões. Como era meramente costumes rotineiros, como purificar de mãos antes das refeições, onde Jesus disse: o que contamina o homem é o que sai da boca, porque a boca fala o que o coração está cheio, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Porque Jesus lhes explicava que aquilo que entra pela boca sai pelo esgoto, e para nada se aproveita. Mas sim aquilo que sai da boca é que flui do interior. E o coração tem que estar como uma terra boa para receber a semente. Ele diz, porque os discípulos informam a Jesus que eles se escandalizaram por conta do que Jesus lhes disse. E Jesus disse: deixai-vos, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Lembrai-vos do joio e do trigo. O Pai é o agricultor. A semente é aquela que nós devemos permanecer no coração e anunciar para aqueles que estão segundo as trevas. O Pai é o agricultor e a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, é Jesus Cristo. Ele é a semente, do qual Deus nos direciona: fazei tudo o que Ele disser. Este é meu Filho amado, em que me compraz e me regozijo. E Ele diz: ide e anunciai o Evangelho a todos os povos e nações. Cabe a nós, como guias de cegos, resplandecer a luz e anunciar o Evangelho, a semente, semear, para que isso é necessário que o Pai, o agricultor, prepare a terra boa para que receba e prospere, onde alguns darão frutos, uns 30, outros 60, outros 100 por um. Mas a planta que não for celestial, que não for o Pai, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O joio, os filhos do diabo, aquele que semeia segundo a carne, segundo a própria destruição, a corrupção. Mas aquele que semeia segundo o Espírito está pronto, preparado. E a Bíblia diz que enquanto o homem dormia, veio o maligno e semeou o joio no meio, aonde é chegado o tempo, aonde que toda planta que não for o Pai Celestial que plantou, será arrancada,
será amarrada no feixe e lançada no fogo, aonde não se apaga. Por isso que muitas vezes Jesus dizia àqueles povo que seguia meramente as tradições humanas: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós, né? Porque estão segundo um jugo pesado do opressor, não movem um dedo para ajudá-los, né? E ainda semeia aquilo que não é o pai que planta, né? E sim segundo o pai da mentira, que é ladrão, desde o princípio. Temos que seguir a semente pura, né? Aquela que veio do alto e dos céus, aquela que antes de tudo, né, ela já fora gerada no seio do Pai, a sabedoria, a unção que despedaça todo o jugo. Para que permanecemos em terra boa, é necessário ter a revelação, porque quando se tem a revelação, o inimigo não arranca, né, a semente, ela prospera, ela produz os bons frutos, aonde ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que não permitem com os espinhos, né, as seduções, os prazeres, os deleites deste mundo, do qual a palavra diz que o campo é o mundo, né? Nós temos que estar com o coração segundo terra boa e não jamais segundo o campo, que é o mundo, né? Para que a palavra prospere, para que a palavra venha prosperar e produzir os bons frutos. É necessário sempre perseverar, permitindo com que ele nos limpe, né, nos pode, através da exortação, através dos chicotes, dos açoites, que purifica a alma, que purifica o coração. E assim nós perseveramos produzindo mais frutos ainda, né? Porque é uma constante, né? Não basta acomodar, né? Não basta ficar simplesmente adormecido. A Bíblia diz: filhinhos, por que dormis? Temos que estar vigilantes, porque o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ele fica ao derredor, né, procurando a quem possa tragar. Temos que estar vigilantes, orando sem cessar, meditando na palavra de dia e de noite, a semente, para que, como ele sempre nos ensina, né, o agricultor, o pai, aquele que faz a sua vontade, ele nos atrai até a semente, né, o filho amado, e ele nos entrega a ele, gerando em nós a sua palavra, que é viva e eficaz, semente, através do Espírito Santo, que dá o crescimento, né? E nós gloriamos em nossas fraquezas, e ele nos aperfeiçoa mais ainda dia após dia, e nós perseveramos na fé, segundo o autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Porque quando assim perseveramos, né, estamos sendo preparados para algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Agora, aqueles que rejeitam o Filho, né, são aqueles que, como a Bíblia está escrito, é como Jesus fala por parábolas: tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, para que seus pecados não lhes são perdoados, né? É certo que a alguns é chegado o tempo quando o agricultor, né, ele é aquele que apresenta até a semente e prospera, né? Mas se não for
pelo arrependimento, né, e se não for pela submissão de coração, do qual se prepara uma terra boa, não se prospera, né? A Bíblia cita que é como uma planta que nasce sobre a rocha e vem o sol e seca, né? Os espinhos que sufocam, não prosperam. Se não houver a revelação, se não houver o que nos concede a palavra permanecer em nós, é a revelação. Quando se tem a revelação, o inimigo não arranca, né? A verdade permanece em nós. Assim como Jesus disse ali, alguns da sinagoga que largaram a sinagoga, que creram em Jesus, e eles disseram, Jesus disse a eles, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se ali eles permanecessem segundo a sua verdade, né, eles alcançariam a salvação, a vida eterna, assim como todos nós que perseverarmos segundo a sua verdade, segundo as obras de justiça, alegrando com uma consciência, como ele nos disse na mensagem anterior, uma consciência nos acusando sempre a fazer o bem, porque quando nós alcançamos a liberdade em Cristo, nos tirando da escravidão do mundo, temos de usar esta liberdade, lembrando que para que estejamos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, temos que estar escravos em Cristo, porque Ele sim nos direciona, né, naquilo que é edificante, o entendimento do alto, do qual se persevera no bem, né? Não se alcança a salvação, a vida eterna, se não for por Ele. E ninguém consegue se justificar por si mesmo. Ele mesmo disse ali aos religiosos, vós sois aqueles que declaram a sua própria benignidade, vós sois aqueles que justificam a si mesmo. Ninguém pode se justificar a si mesmo, ninguém pode alegar, né, que consegue estar nas obras de justiça, na benignidade por si mesmo, porque é tudo segundo o Espírito opera em nós, não existe outra forma, né? Somente há um elo da perfeição, aquele que nos ensina, através das suas advertências, permanecemos, né, no caminho. Não são como sementes que ficam à beira do caminho e os pássaros vêm e comem. Não são sementes que não prosperam e não germinam. São sementes que prosperam e que geram os frutos, os quais, através do exercício constante da fé, adicionamos as suas virtudes em nós, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes, né, o amor, não há lei contra, né? O fim da lei, o cumprimento, é a obediência através de Cristo Jesus. Ele é o único elo da perfeição, através de um único sacrifício, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que o sangue dos bodes. Através de um único sacrifício se alcançou o elo da perfeição, independente aonde o pecado daquele povo estava sempre à porta, e era necessário sempre o sacrifício dos animais, até que viesse a nova ordem, né, da qual a nova aliança, ministro de uma nova aliança, odres novos em vinhos novos, onde nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, sendo renovados segundo o seu Espírito e o seu poder, não amoldando segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovados dia após dia. E assim perseveramos
né, segundo a sua justiça, produzindo os bons frutos, do qual ele disse: produzis antes os frutos de arrependimento, porque o joio, né, a semente, espírito celestial, que não for o Pai que plantou, será arrancado, né, e perecerá, porque aquele que semeia para a carne, semeia para a corrupção. A Bíblia diz: um pequeno rebanho, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Nós sabemos que aquele povo ali em Israel recebeu os dons, né, sem o arrependimento, né? E ali Jesus foi para que eles apresentassem diante dele frutos dignos de arrependimento, e eles o rejeitaram, não o conheceram, prova de que não seguiam nem mesmo a Deus, seguiam meramente suas tradições, meramente humanas, judaicas, né? Alguns eram seitas, como os saduceus, né? Outros, já os judeus criam na ressurreição, criam em anjos, né? Assim como os anciãos, do qual Jesus disse: fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles fazem, porque eram meramente ouvintes e não praticantes. O Evangelho, né, é a semente da qual nós devemos semear, mas temos que semear num coração onde o Pai, o agricultor, preparou a terra boa, né, porque não adianta, ele diz: não desperdiçais vossas pérolas com os cães, porque aqueles que não estão preparados para receber, né, em vão, porque se recebe, logo o maligno arranca a palavra. Mas aquele que permanece na verdade, na revelação, jamais o inimigo a arranca, porque nós utilizamos a verdade como um escudo, né, o escudo da fé, com o qual nós anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, tanto no ataque como na defesa, manejando bem a palavra da verdade, que é viva e eficaz. E em mais um dia, na perseverança, segundo a fé opera em nós, como um culto de ação de graças, através das atitudes das quais o Pai, o agricultor, o Deus Altíssimo, nos conhece e sabe das obras frutíferas que só podem ser produzidas através da semente genuína, né? Aquela que foi, que produziu com graça, com sabedoria, que foi cortada, mas veio o renovo, veio o broto, né? Ele é a raiz, da qual nós o seguimos. Ele nos enxerta na videira verdadeira, e nós, como ramos dos ramos, a unidade da fé, interligados com o mente de Cristo, discorrendo segundo ele, num só propósito, num só coração, numa só mente, num só espírito reto, inabalável, do qual chegamos a Deus com ousadia, porque ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. Não somos daqueles traidores da fé que, uma vez iluminados, e agora se entregam à incredulidade, né? E por isso são podados, permite com que se tornem joios e acabam sendo plantas que não são o Pai Celestial que plantou, e acaba sendo arrancado, né, por conta da incredulidade. Vigiai e orai sem cessar, meditai na sua palavra de dia e de noite, porque estamos vivendo os dias maus, dias de apostasia, de esfriamento, dias de onde está sendo revelada as obras de cada um, das quais são provadas segundo o fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.